Por favor, o seu nome. Jamilson do Nascimento Ferreira Silva. O senhor é brasileiro, seu estado civil, Solteiro. seu endereço. Rua Tibete, quadra N, casa 7, Anjo da Guarda. Esse terreno da sua irmã, ela comprou quanto? Ela comprou em 2002. 2002. 2. E vocês têm alguma posse lá? Vocês ocupam esse terreno como? Ela comprou, foi 25 metros de terreno que ela comprou. Se dividiu em duas partes, 12,5 para uma segunda pessoa, que está aí ao lado, aí, que é a Maria Gregória, e outra parte ficou com minha irmã. O que ela fazia durante esse período? Ela sempre vinha dar manutenção, fazia a cerca, limpava. Na verdade, não era ela, era a pessoa que ficou aqui, que foi amiga dela, que ela trabalha lá em Brasília de doméstica. E me diga uma coisa, houve alguma invasão no terreno? Olha, ela chegou aqui, essa data aqui de ano passado, em 2016, eu fui fazer a cerca de demarcação. Antes de eu fazer a cerca, foi na Defensoria Pública, lá no Reviver. Sim. Me orientaram para fazer a cerca na demarcação. Eu fiz, as pessoas que estavam lá, que no caso é o Cláudio lá, falou que eu estava invadindo. Eu disse, olha, eu estou fazendo aqui, eu vim com uma orientação lá da Defensoria aqui, eu estou demarcando o que foi feito. Do jeito que o terreno estava, nesse período, existia uma cerca, essa cerca caiu. Quando eu fui fazer, não tinha nada. Lá estava, entendeu? Não tinha nada, cerca nenhuma. Eu fiz a cerca de demarcação, fiz a parte da frente, aí depois voltei lá, perguntei lá para o promotor que estava me orientando, se pode fazer a demarcação. Eu fiz, no caso, era 12,5 de frente por 30 de fundo. Então, fiz essa demarcação. Aí teve a audiência que eu tive aqui, mas só que eu não sabia, não trouxe minha testemunha. Nesse período aí, ocorreu algumas coisas. A cerca que eu fiz na parte lateral, eles desmancharam. Que eu tenho aqui as fotos aqui. E nesse período que eu fui lá, ele estava iniciando um poço. Ele disse, tu não constrói nada aí, porque, entendeu? Eu vou procurar os meios legais para ver como é que a gente vai ficar. Ele deu continuidade lá ao poço, plantou algumas coisas lá. E às vezes que eu fui lá, eu digo assim, por que que tu pegou, que o terreno é 12,5 metros, tu pegou 8 metros, tu não quer lá comprar essa outra parte aí, pra gente acabar lá com isso aí? Ele disse que ele não ia, entendeu? Até aí. Então, hoje, como é que está a situação? Hoje, a cerca da frente continua, só que a lateral que fazia a divisão, ele tirou a lateral. Continua lá o poço e ele plantou algumas plantas, que eu tenho aqui as fotos aqui que ele plantou. Após eu ir lá, ele deu continuidade, plantou algumas plantas lá. E essa cerca que o senhor colocou, era onde ficava a cerca original? Sim, a demarcação de 12,5 metros, que foi, no caso, o que ela tinha, 12,5 metros. E ele sempre foi seu vizinho? Não, ele já comprou de terceiro. Segundo a história que eu sei, tinha uma pessoa lá, um senhor, esse senhor vendeu para Edmilson, e Edmilson vendeu para Aquiles, e Aquiles vendeu para Cláudio, que é a pessoa que está com a ação contra ele aqui, que é o Cláudio que está lá. Aí eu não sei se de fato ele comprou ou não, sei que, segundo me falaram, eles trabalham junto. Ele diz lá que é o dono. Entendi. E esse poço, ele está dentro da área onde estava a cerca antiga? Está dentro da parte dos 8 metros, entendeu? Ele pegaram 8 metros... Além desse poço, tem mais alguma outra coisa dentro desses 8 metros? Tem, ele plantou uns pés de coco e outros pés de algumas plantas lá frutíferas. E o restante do terreno? O restante... Ele não mexeu? Não, os 4 metros que restou dos 12,5 metros, a pessoa que comprou lá da minha irmã vendeu para outra pessoa, e essa pessoa pegou os 4 metros. Então, referindo, ela não ficou com nada. Só que a pessoa que comprou é ciente que ela comprou só 12,5 metros. Ela fez a cerca, eu tenho aqui a foto aqui. Ela me falou que assim que eu resolvesse aqui, da parte dela não teria problema nenhum, porque ela comprou só 12,5 metros, não 16. Eu fiquei confuso. Do terreno que ela comprou, o que existe ainda dela que está cercado? O que existe dela que o senhor mantém lá? Olha, quantos metros? Porque ficou que você vendeu 4 metros atrás. Não. O Cláudio está alegando lá, não tinha demarcação nenhuma. A demarcação que teve lá, quem fez foi eu, dos 12,5 metros. Só que nesses 12,5 metros, entra 8 na parte dele. 4 que restou foi dessa pessoa que comprou ao lado. Só que essa pessoa que comprou, deixa eu mostrar a foto para te entender. O que ficou, depois dessa invasão dele, o que ficou para ela? 4,5 metros. 12 de frente por 4,5 de fundo, é isso? Não. A frente dele é 12,5 metros. Sim, 12,5 metros por 30 de fundo.
Ele pegou 8, ficou 4 metros e meio para ela. Não ficou com fundo? Não ficou com frente? Hein? Não. Acabou o terreno? Acabou, era só 12 metros e meio. Ele alega que tem 8 metros é dele, sobraria só 4 metros e meio para ela. Ah, ficou 4 metros de frente e 30 de fundo. Isso. E ele 8 metros de frente e 30 de fundo? Não, ele, segundo ele, disse que o dele dá 22 metros e meio. Desde... Não, querido. É só notando, só desenhando mesmo. Peraí, deixa eu lhe explicar aqui a foto aqui. Deixa eu ver. Vamos para a realidade aqui, ó. Aqui é a casa dele aqui. Do Cláudio, certo? Certo. Daqui para cá é 12 metros e meio dela, da minha irmã. Ele disse que daqui para cá, entre esses 12 metros e meio dele, tem outro, sobraria só 4 metros e meio para ela. Então a cerca de demarcação seria daqui, ó. 12,5 aqui de frente, com 30 de fundo. Deixa eu mostrar outra foto aqui. Mas que disse que isso tudo é dele E aqui. justamente, deixa eu mostrar outras fotos. Eu fui lá, fiz a cerca de demarcação. Ele mora lá? Hein? Ele mora lá? Não. E a casa tá fechada lá. Se eu ver aqui, ó. A casa tá todo tempo No fechada. microfone. A casa lá tá todo o tempo fechada lá, ó. As plantas qual eu lhe falei que ele fez, o poço aí. Eu pensava que essa invasão tinha sido do lado de fundo. Né? Ok. Não, na frente. Em si o terreno quase todo, né? Que sobrou só 4 metros e meio. E esses 4 metros que sobrou, uma terceira pessoa está ocupando? Não, ela é ciente. Essa Mas foto o- bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui que comprou aqui, ó. Que no caso era 25. Ela comprou 12 metros e meio, só que ela marcou 16 metros e meio. Então ela tem 4 metros que ela passou. Só que ela é ciente. Ela disse que depois, coisa aqui, ela conversei com ela, que não teria problema nenhum dela devo passar a metragem lá.